Contador, se você já pensou, né, em montar, em abrir um escritório de contabilidade, mas tem medo, né, por não saber como é que funciona, qual é a estrutura mínima, o que você precisa saber, nesse vídeo é para você, beleza? Então, se você quer entender tudo sobre como que funciona um escritório de contabilidade, eu vou te explicar aqui todos os passos, né, e o que é realmente importante para você iniciar, beleza? Por quê? Porque muita gente acha que precisa de uma mega estrutura, de uma sala comercial, né? De uma recepção, de cafezinho, de uma secretária. Isso não é verdade, beleza? Por quê? Porque toda essa estrutura, quem tem, né? Você já tem todo um faturamento, o cliente, né? Você tem cliente para pagar essa estrutura, beleza, é ótimo, tá? Mas eu posso provar por mim mesmo que você consegue escalar seu escritório de contabilidade, consegue faturar muito bem trabalhando ali no seu home office. Por quê? Porque se o seu foco é o digital, se o seu foco é o Brasil, a sua cidade ela te limita. Então, se você quer atender, vou atender só na minha cidade, igual no meu caso aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu só vou atender Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quer dizer, eu estou limitado, né? E aí, nesse sentido, né, nesse pensamento, né, nesse mindset de querer atender somente ali a minha cidade, aí sim eu estou limitado. Por quê? Porque existe uma quantidade X de clientes, né? E também esse público, né? Normalmente esse público da cidade, né? Ainda mais no o tipo de segmento que você for atender, eles querem realmente ir até o contador. Porém, não tem uma escala muito alta. Você fica limitado ali à sua região, sua cidade. Se você mora numa cidade muito pequena, beleza? E se você focar na internet, você consegue atender o Brasil inteiro. Ainda mais se você souber, né, nichar, beleza? Então, eu falo por mim mesmo. O que aconteceu? Eu fui CLT por muitos anos, mais de 8 anos CLT. Não via perspectiva de sair do CLT. Limitado com aquele salário, sendo controlado meu tempo, meu salário. Não poderia mexer no celular. Então, assim, eu estudava sobre marketing, estudava sobre estratégias, mas não tinha coragem de aplicar e não tinha coragem de sair do CLT. Por quê? Porque a minha visão era que entrava ali 1 ou 2 clientes por ano e não tinha como eu crescer. Eu teria que ser CLT. E outra coisa, né? Quando você trabalha em escritório de contabilidade, se você trabalha aí, você sabe que você é limitado àquele salário, não tem um plano de carreira, não tem um crescimento, tá? E foi onde eu fui demitido. E aí foi assim, inesquecível, mas foi a melhor coisa da minha vida. Por quê? Porque naquele dia eu falei, cara, agora eu preciso aplicar tudo que eu venho estudando. Eu preciso... Porque eu via muitos contadores crescendo, eu via muitos escritórios de contabilidade digital com 3 mil clientes, 4 mil clientes. Eu falei, cara, se tem tudo isso de demanda, por que eu não consigo pegar uma quantidade para mim, né? Então, foi onde eu comecei a aplicar. Eu apliquei ali a minha estratégia em mais ou menos 30 dias, já estava ganhando quase o salário que eu ganhava como CLT, tá? Então, assim, se você quiser aprender 10 fontes de rendas que você pode ter com a contabilidade, porque muito contador acha que só existe o empresário, uma empresa, a ML, mas tem 10 maneiras, até mais, de você conseguir monetizar com a contabilidade, conseguir colocar isso no seu escritório. E eu ensino isso você aplicar em 30 dias, tá? O link do treinamento está na descrição do vídeo. E bora pro conteúdo. Qual é, né, a estrutura mínima que você tem para começar o seu escritório de contabilidade? Você precisa ter computador. Não precisa ser um computador maravilhoso, ultra mega, que a gente fala gamer, né? Um computador básico. Você precisa ter ali, se você tiver condição de investir, um webcam para você fazer reunião. Uma coisa que você tem que se preocupar muito com o fundo, para você ter um fundo bonitinho. Eu moro... A minha casa é tão simples que é no tijolo. Coloca uma cortina. Você precisa pensar na solução, beleza? E aí você vai começar ali a produzir. Claro que você vai precisar, né, ter um programa de contabilidade. Eu recomendo o SCI. Você vai precisar ter um certificado digital e começar a aplicar estratégias para captar cliente, tá? Para o seu escritório. Estratégias, planos de ações, marketing de conteúdo, né? Usar as redes sociais. E aí você vai conseguir atrair muitos clientes para o seu escritório, beleza? Então, sabendo a estrutura, agora você precisa saber dos principais serviços que você já pode iniciar, beleza? Vou falar algumas fontes, né, de rendas que você pode ter com a contabilidade, que às vezes você não olha. Serviço de abertura e encerramento de CNPJ, muitas empresas estão buscando
né? Muitos empresários abriu o CNPJ, faliu, abandonou o contador, está lá com o CNPJ em aberto, gerando passivo, né? Declarações, você pode fazer esse serviço e encerrar. Muitas pessoas acham que tem que pagar taxa para encerrar o CNPJ, sendo que não precisa. Então você consegue faturar. Muita gente negligencia MEI, empregada doméstica. Eu tenho muita empregada doméstica aqui no escritório que me gera recorrência de R$100 por mês, 40, quer dizer, R$4.000 a mais de faturamento, focando nas domésticas. Então, quer dizer, são várias estratégias que você pode aplicar e ter renda no seu escritório e conseguir crescer muito rápido, beleza? E aí você vai precisar também ter rotina, né? Rotina e tarefas para você fazer para captar os seus clientes. Eu não recomendo, se você está no CLT ainda vai começar exatamente muito do zero, o que eu recomendo? Você comece o seu escritório em paralelo, né? Crie seu Instagram, crie suas redes sociais, comece a criar os seus conteúdos e à medida que você vai captando os clientes, você vai investindo mais, né, em tráfego, mais conhecimento, captando mais. A hora que você estiver já ganhando ali a sua renda, você deixa de ser CLT e foca 100% no seu escritório, que aí você vai crescer muito mais, beleza? Então, assim, se você ficou com alguma dúvida, se você não conseguiu ali entender, né, como é que funciona, deixa aqui na descrição do vídeo. Se você também tiver sugestões de temas, alguma coisa que você quer aprender, pode deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.